era tentar disseminar esse conhecimento que estava muito restrito a poucas pessoas, sabe? A gente precisa disseminar conhecimento, porque Uhum, se você não sabe, você precisa saber onde buscar. Eu sempre tive essa teoria. Pode ser que eu não seja a melhor médica, mas eu considero o médico bom aquele que o que ele não tem conhecimento, ele vai saber buscar, né? E então não importava mais você estar em São Paulo para isso. Você pode ter isso em Vitória. Uhum. uhum. Só preciso ter acesso à informação. Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Oi, eu sou a Adriana Pena. Eu sou a Adriana Schelliger e hoje você está aqui no Elas na Hematologia, Sudeste do Brasil, reflexões, desafios e perspectivas com uma super convidada. Adri, quem é a convidada de hoje? A nossa convidada de hoje é a Karina. Obrigada, Karina, por você ter aceitado o nosso convite. A Karina tem uma peculiaridade aqui do Sudeste e ela fica pulando de um lado para o outro aí, trabalhando aqui em São Voando, na Paulo, verdade, né? voando de um lado para Voando. o outro. Ela fica trabalhando aqui em São Paulo, em Vitória, e aí a gente queria conversar com ela para saber como é que é essa maratona. Mas primeiro a gente quer que você se apresente, Karina. Conta um pouquinho aí sobre você, o que que você faz. Então, meu nome é Karina Barcelos, sou hematologista, formada na Unifesp, Escola Paulina de Medicina, e em um momento da minha vida eu resolvi fazer essa transição de pós-residência, pós-formação e retornar para a minha cidade natal, que é Vitória, Espírito Santo. E essa transição, daí já se vão 6 anos, que nunca acabou, né? Então, atualmente, eu também sou mãe de pet, né? Que a gente tem vidas Importante. não só da parte profissional, mas também ao lado pessoal, que cada vez mais, num certo momento da vida, a gente vai se importando e tentando fazer a balança 50-50, que a gente sabe que nunca é, né? Mas buscando esse desafio de tentar viver no equilíbrio e na harmonia. O Kai, me fala uma coisa, esse desafio aí, primeiro falar um pouco desse desafio de equilibrar hemato e o resto, que não é só hemato, né? Porque aqui a gente fala elas na hematologia, mas para você ser alguém na hematologia, você é alguém fora da hemato também, né? E o que que você Exato. Uhum. acha que é esse maior esse desafio? Esse desafio ficou maior, com certeza, com você indo de um lado para o outro, né? Exato. Na verdade, esse momento da transição de São Paulo, eu estava num relacionamento e aí começou a bater aquela situação assim. E aí constituir família, como que vai ser, morando em São Paulo, rede de apoio e num ritmo frenético de trabalho, porque São Paulo é muito isso. Você fica tão envolvida que você não percebe o quanto você está se dedicando mais ao trabalho e de chegar sexta-feira à noite, não ter disposição de fazer nada, enfim. E eu nunca tive essa pretensão de voltar para Vitória, como muitas pessoas vêm fazer residência e já tem, né, um futuro desse retorno. Eu fui deixando as coisas acontecerem, sabia que nunca fui muito apegada nessa questão de ter que voltar para lá. E resolvi, depois de pensar um pouco e de escutar algumas frases impactantes, que você faz a sua casa onde você quer, na verdade, a Uhum. sua casa está interna, né? E aí eu tomei essa decisão de começar essa transição para Vitória. E essa transição começava o atendimento. Eu saía de São Paulo quinta-feira após o almoço, trabalhava quinta tarde, chegava lá pilhada no hospital, né? Assim, daquela coisa 330 ligado e chegava lá a velocidade a 110. E aquilo era um impacto no primeiro momento. Depois de algumas semanas, primeiro mês, eu entendia que eu tinha quase que fazer uma meditação no voo, porque tudo que eu queria para hoje, ontem, como era em São Paulo, que a gente pediu uma coisa para ontem, lá não. Talvez vai ser resolvido amanhã. Uhum. Talvez.
Então, foi um outro processo, um aprendizado. E eu lembro que uma das perguntas que a administradora da clínica que eu ia trabalhar me fez sobre a abertura da agenda, como eu estava chegando em Vitória por volta das 15 horas, eu falei assim, tudo bem, você pode abrir a agenda até às 19, até às 20 eu já terminei tudo. Ela, a senhora vai trabalhar depois das 6? E aí, falei assim, Pessoal, gente, claro. não é o normal? Tipo, não é como se fosse o normal isso para mim. Aí você começa a entender algumas coisas, né? Isso, e eu costumo falar assim, isso na verdade não é só uma peculiaridade de São Paulo, de Vitória, de trabalhar depois de seis. Quantas vezes a gente já teve experiência de lugares fora do Brasil que você vai que as pessoas saem às 4, às 5, é muito mais o habitual, né? Do que ficar trabalhando igual a gente fica até tarde, reunião e não sei o que, e vai. E depois dessa transição, eu comecei a transição foi em 2018, na verdade. É, eu comecei a entender que esse ritmo poderia ser, e que nunca foi menor, na verdade, porque teve momentos que eu acordava para pegar o que eu falo, que é o voo do padeiro, aquele de 6 horas da manhã, então eu acordava 4:30 da manhã para estar no Nossa. aeroporto e trabalhava o dia todo, enfim. E quando, na verdade, essa transição aconteceu, meu namorado da época mudou para Vitória definitivo e depois de um ano e meio o relacionamento acabou. E aí eu me vi assim, quero voltar para São Paulo, quero ir para fora do Brasil, aquela confusão toda na cabeça, né? E quando eu me situei, falei que não precisava tomar essa decisão naquele momento, porque eu estava passando por uma outra, precisava resolver uma outra questão emocional, que eu fiquei plena depois de um verão na Bahia. Agora vamos tomar as decisões da vida. Veio a pandemia em 2020. Trabalho ainda, né? Eu sou hematologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é o maior centro de infectologia da América Latina. Então, o centro do Covid de todas as decisões eram lá. E a gente tinha medicina de guerra, a gente não podia tirar licença, não podia, né? Estava completamente. E ainda tinha essas questões dos voos que não existiam mais, Você sabe né? que a gente entrevistou a Camila e ela falou a mesma coisa, né? Porque ela trabalhava num hospital em Belém também nessa época. E ela também era assim, não, não pode fazer nada. Você tem que ficar aqui, não pode tirar férias, não pode fazer nada. Uhum. É. E aí eu tinha que pegar, eu passava visita ainda no hospital em Vitória, então também, e o meu colega que dividia as visitas, ele era um pouco mais velho, então ele estava querendo ficar um pouco mais restrito, com medo da questão da Covid, tinha algumas doenças crônicas. Então eu estava assumindo a visita sozinha em Vitória, e eu lembro um momento que eu tinha que acordar assim meia-noite para ver o horário que ia ter voo no dia seguinte para eu poder vir para São Paulo para estar disponível para o Emílio Ribas, porque a Agência Nacional de Aviação, ela liberava os horários dos voos, que eram 1 a 2 voos por dia. Isso para manter também mandar os suprimentos, Suprimento. né, relacionados. Então eu tinha que ir naquele voo, que era o único do dia. Era um para ir, praticamente um para voltar. No máximo, alguns dias tinham 2 voos. Então foi uma fase muito difícil de ressignificação de muitas coisas também. E que essa questão que eu acho que da família, do lado pessoal, se aflorou de uma maneira muito intensa. Eu costumo falar que a gente viveu mais de uma pandemia, que a gente viveu a nossa pandemia do trabalho, de estar ali à frente, de estar tomando decisões totalmente sem estudo científico, necessidade quando vai começando a descoagular paciente, é dedímero, é se entubar, aquelas coisas muito loucas, né, de decisões importantes que frente a zero conhecimento, na verdade, né, uma medicina que a gente está totalmente desacostumada a fazer, e a gente viveu a pandemia nossa também do medo de se contaminar, de ficar realmente sem ver meus pais por muito tempo. Eu lembro que na época
eu só fui encontrar com meus pais, assim, depois de 2 meses de isolamento social, minha mãe estava entrando numa depressão praticamente. E eu encontrei, tipo, na porta de casa, outro lá né, na cozinha, quase, uma coisa assim, porque meu medo de passar, de transmitir, era muito grande também. Não, e e vida de aeroporto ainda, né? E vida de Além do aeroporto, hospital, vida de aeroporto, né? e ainda todo mundo com aquela demanda, né? Eu acho que eu tô com sintoma, o que que eu faço? Não sei o quê, vou tomar ivermectina, vai ter que tomar o quê? Então, eu falo assim, foi um momento muito difícil, porque a gente viveu vários Covid. O Covid do paciente, o Covid nosso de medo, Uhum. e o Covid dos de conhecidos ali, né? De a gente ter que tomar decisões, tentar ajudar as pessoas conhecidas. E você sabe que nessa história de Covid, eu fui ter Covid agora em janeiro desse ano, na comemoração de 5 anos de pandemia. Meu 30ª cotonetada no nariz é a que veio positivo. 150 cotonetadas depois, veio Covid positivo. Não, e eu estava comentando hoje no almoço com um grupo de amigos que a pandemia ela afetou a todos, não necessariamente só durante, porque ela acabou, digamos assim, oficialmente pela OMS, se eu não me engano, em 2022, mas ela continuou. Tanto que a gente sabe do número de pessoas que sofreram burnout muito tempo depois. Quer dizer, retomar a vida que era antes, que não é igual ao que era antes, né? Até porque, como você comentou sobre a questão do que é certo, o que é errado, como fazer tomadas de decisões, que até hoje são discutidas, né? Então, por exemplo, Sim. hoje já tem trabalhos mostrando que talvez entubar precocemente fosse pior. A gente viu pela primeira vez fazer, como é que se diz? Não Botar o fazia paciente. corticoide no começo, depois Não, Isso. e fazer fazer pronar o pronar. paciente. Pronar, a gente nunca viu isso no CTI, a gente foi ver durante a pandemia. Quer dizer, foram tantos momentos individuais, como você falou, digamos assim, de grupo, que cada um, como você também falou sobre cada sua pandemia, foi ter reflexos. Até hoje a gente tem reflexos de como isso contribuiu para eventualmente até envelhecer um pouco mais, eu não diria amadurecer, envelhecer mesmo. Parece que o tempo correu, né? A gente vê É, assim, 2020, 2025. Não, mas parece que foi ontem, 2020, é, né? Foi assim. Quando você fala, foi antes da pandemia, você pensa, tem 8 anos. Você fala, cara, como assim, 2018? Como É, assim, é, 17 anos? Que isso? A minha mãe é psicóloga, né? E ela é professora, foi professora há muito tempo, então ela tem grupos de supervisão, né? Que é você tem lá os seus pacientes, você pode levar para discussão, para saber o que fazer e tal. E ela falou: eu sempre falo para os meus grupos de supervisão, lembre-se que essas pessoas viveram uma pandemia, porque vocês não estão levando mais isso em conta. A isso. pandemia acabou, acabou tudo, mas a pandemia acabou e ficou um monte de coisas aí, né, em todo mundo. Nos velhos, nos jovens, no quem trabalhou, quem não trabalhou, quem não Isso. pegou, quem perdeu gente, não quem interessa, né? perdeu, exato, Exatamente. exato. Ô, Caio, mas aí Sequelas, você né? acha que a pandemia não mudou a sua decisão? Você achou que era bom continuar nessa loucura de ir pra lá e pra cá? Na verdade, foi isso. Eu fui meio que, né? Então, tipo, eu ganhei um tempo. Eu tinha, na verdade, uma desculpa para não tomar essa decisão, Uhum. né? E depois disso veio, eu falei assim, ah, cara, tinha outros projetos, aí começava a pensar em coisas diferentes para fazer. E, na verdade, no meio da pandemia, eu também tive o diagnóstico de câncer do meu pai. Então, eu Uhum. mudei de lado, né? Que foi no final de 2020. E aí você se vê do outro lado e foi também um outro aprendizado. Então a gente teve essa primeira batalha do tratamento dele, então que eu realmente fiquei aí numa dedicação muito intensa. Ele teve sucesso no tratamento, ficou 3 anos em remissão. E nesse período, Adriana, eu sempre usei, hoje eu acho que até como uma desculpa, mas da questão assim, em vez eu falava isso com as pessoas, gente, em vez de eu ficar no trânsito em São Paulo 40, 50 minutos para ir para casa, eu pego um avião.
e vou para minha casa, né? Porque como eu tenho duas casas, eu não fico em hotel aqui em São Paulo, nem em Uhum. Vitória. Eu tenho duas casas. Então, quando eu não chego nesse ambiente, não vou falar desconfortável, mas esse Sim, mas ambiente desaconchegante. desaconchegante, exato, né? Eu chego em casa, então eu não carrego mala, eu carrego no máximo uma mochila por conta de roupa de frio, que aí, por conta de São Paulo, às vezes tem que estar com casaco, você sai de Vitória, tá 30 graus, você chega em São Paulo, tá 15, né? Coisinhas assim. Então, isso aconteceu. Na verdade, a gente falando dessa coisa da saúde mental, acho que o Covid ressignificou muitas coisas para mim. Eu acho que assim, é claro que eu sempre me achei uma pessoa com muito estabilizada na saúde mental, sempre fiz terapia há muitos anos e sempre mantive fazer uma manutenção. E no maneira, eu costumo também colocar um pouco de culpa no signo, isso daí, né? Sagitariana legítima, Sagitário em Sagitário, e então sempre olhando o positivo para o lado das coisas, né? Então, não vem com problema que eu vou te dar a solução A, B e C, e Hum. aí isso. Então, eu fui levando de uma maneira tranquila, tentando reequilibrar as questões de tempo mesmo, sabe? E o ano passado eu tomei uma rasteira que foi, na verdade, eu voltei de uma viagem, teve aquele lance lá no sul das enchentes, né, no Rio Grande do Sul, que eu fiquei num consumo muito grande, até porque a gente tem amigos que moravam e estavam em situações difíceis e como mãe de pet, eu via aqueles resgates de animais, e aquilo me abalava profundamente, me dava ajuda, até financeira, e tipo, pode proteger. E eu tive um colega de Vitória, que nesse também meio tempo foi fazer um atendimento lá, e teve um mal súbito. Então foram algumas camadas que faleceu, inclusive, né? Então foram algumas coisas que eu falo assim, daquela nuvem negra que atingiu, e eu me vi com um burnout. Que é assim, uma impotência de se tomar decisões, de você fazer as coisas. Eu lembro que eu usei uma frase, eu fui encontrar uma panela de faculdade, e eu falei assim, gente, vocês não estão entendendo. Parece que a batida do coração não tem a mesma força, não tem a mesma vibração. E aí começou as brincadeiras. Não, porque a gente está 40 a mais. Na verdade, eu não estou 40 a mais, né? Eu faço 14 30 a agora. mais. 30 a mais. 30, 14, 30 tudo. Então, eu Não falo vou assim, nem não, comentar. a gente está com 40 a mais. Eu falei assim, gente, que 40 a mais? Eu estava há 2 semanas atrás, num final de semana, de festa, disso, de energia. Tava tudo bem. É diferente o que eu estou sentindo agora. E aí eu tive esse baque, busquei ajuda e sigo nesse acompanhamento, na verdade, porque é algo que a gente precisa estar revisitando para que não tenha recaídas, na verdade, né? E comecei naquele momento a fazer uso de medicação, que eu sempre falava assim, a única que não toma tarja preta, que hoje em dia passou por um certo modismo, né? E eu falava assim, poxa, estou bem equilibrada, estou bem equilibrada. E realmente, naquele momento, eu precisei, veio também, logo em seguida, o diagnóstico da recidiva do câncer do meu pai, que foi um momento muito complicado, e eu ficava contando os dias para o remédio começar a fazer efeito. Ah, eu estou assim, 14º, ainda não está fazendo efeito, 15º. E aí, um momento realmente, ele começou a fazer efeito, eu me senti novamente com energia, fazendo os projetos novamente, como vocês já tiveram no simpósio em Vitória. E estamos aí, na luta diária de saúde mental. Eu costumo usar essa frase, eu gasto, eu falo assim, não é gastar tempo, eu invisto o tempo da consulta com meus pacientes, falando muito disso, né? Que a gente precisa de uma base, que são 4 pilares para a gente estar bem de saúde. Saúde mental, atividade física regular, uma alimentação equilibrada e um sono restaurador. Quando Uhum. um Vou desses colocar mais um. pilares A gente precisa da parte social também.
Eu sempre falo para os Sim. pacientes. Mas a saúde mental envolve É, com a mas espiritualidade, então é. psique, e aí o emocional que envolve essa questão da vida social, Da vida, entendeu? das pessoas, né? Ter pessoas. Sim, sim. Então, isso, essa social está nessa saúde mental, porque isso é É, um bloco. Então, quando um desses tomba, ele puxa os outros Uhum. também. Se você não está dormindo direito, o cortisol está lá em cima, você vai descontar na comida, você não vai ter disposição para fazer atividade física, você vai ficar irritada, você vai ficar sem concentração. E o mesmo é com os outros. Quando sua saúde mental não está legal, ou você vai ficar sem comer, você não vai ter disposição para fazer atividade física, você vai dormir mal, e vai puxando. Então, a gente precisa estar atento. Isso é todas as pessoas, né? A gente precisa estar fortalecendo esses quatro pilares em todo momento. Então, quando um dá uma baqueada, vamos lá, fortalece, o resto está tudo bem? Está tudo bem. Então vamos seguindo e bola para frente. eu Eu achei queria. super. Olha, Não, eu achei super legal que você trouxe essa parte, porque a gente tem um podcast de burnout, né? Logo no começo do Trio Quadrado, a gente fez um podcast há muito tempo, nem sei quando foi, se foi 20, 21, sei lá, que a gente falou de burnout e tal, foi bem legal, assim. E é uma coisa que a gente não fala, né? Você passa por aquilo e aí você passa por cima, porque, né, é isso, você tá com burnout, mas você segue trabalhando, né? Você segue tocando a sua vida, você vai indo, 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 enquanto as coisas vão acontecendo, aí toma remédio, mas vai levando. E aí, de fato, falar sobre isso, né? Dizer, olha, teve uma hora que eu tive que parar. E aí você falou, né? Não é uma hora que eu tive que parar porque meu pai estava com câncer, porque é um combo de coisas que É, vão ruindo e você vai achando que você não vai dar conta, né? E eu conheço a Karina desde que a gente era residente, né? Na casinha da hemofilia lá da Unifesp. é uma E plástica. aí, e a Karina era meio parecida comigo assim, uma força da natureza, né? A gente não para. A Adriana também é assim, acho que são três aqui Ah, que é isso, a gente vai empurrando, né? E aí dá um caminhão mais pesado, manda, empurra o caminhão mais pesado. E aí toca a família, e toca eu tudo, né? Que daí escutei controla a uma família, frase, controla. eu escutei uma frase essa semana assim, tá corrido? Melhora o pace. É, a corrida aumenta aí. A corrida, a vida, melhora o pace. Só que, cara, até quando, né, que mas você consegue olha, melhorar o mas olha, pace, né? você sabe que eu também faço terapia há bastante tempo e eu fiz durante muito tempo, dei alta para minha terapia e com a pandemia eu precisei de novo voltar à terapia. Mas uma das coisas que eu mais aprendi nesse período é dizer uma palavra fantástica e libertadora: não. E, Porque é- e, eu, e isso engata numa coisa da gente ser mulher também, né, Dri? Porque a gente sempre Isso. acha que, assim, o jeito da gente falar não, vai ter sempre alguém que vai dizer, ah, falou não, porque é mimimi, isso. né? Falar Mas não é é isso que eu mimimi. que, mas é isso que eu queria pegar esse gancho, que a gente está falando de elas na hematologia, que elas são 65% das hematologistas do Brasil. E eu vou E te a falar gente, assim, desculpa, não, não, continua. não. Muitas vezes a gente vai ver que quem está dando as ordens, a condução, as regras e tudo, não somos nós. E aí a gente acaba falando sim para muita coisa, dizendo assim, não, pera lá, tem alguma coisa errada. Como assim? Eu me lembro que eu tive numa Adriana, é sala. porque eu penso que a gente tem a questão do provar primeiro, mulheres, né? Não estou Isso, falando isso, nem só isso. dentro da hematologia. A gente precisa provar que a gente tem capacidade, Uhum, né? Então, o dizer não quer dizer que a gente está vacilando, talvez a gente não seja tão boa assim. Então, a uhum, gente vai aceitando o sim, falando sim, e quando a gente vê, a gente está aqui, a gente não quer fazer exatamente. nada, O com próximo jornada de passo é o burnout. exato. Uhum. Eu tive uma amiga que falou bem, quando eu falei para ela, que eu sabia que ela já tinha passado por isso, eu falei assim, "Ah, cara, eu tô com um burnout, eu me diagnostiquei e depois fui buscar ajuda, né? Ela falou assim, nossa, demorou, né? Você falou, puxa, Ela, thanks.
Porque com essa vida que você leva, não tem como ser diferente. Demorou você Uhum. ter É. um burnout. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem, porque na realidade a gente não precisa provar nada para ninguém, primeira coisa, né? A Exato. gente tem uma carreira, eu tenho um pouco mais de estrada do que vocês, mas eu me vi muitas vezes tendo que dizer sim para poder estar caminhando lado a lado, quando na realidade eu achava que, pera lá, mas eu estou na frente dessa gente aí, e como é que é assim? Então, é assim, acho que é o desafio que a gente está falando, que é as reflexões que a gente está colocando, é justamente para mostrar para outras mulheres hematologistas no Brasil que nós não precisamos dizer sim para tudo. E justamente para evitar que chegamos numa posição ou numa situação como a sua, né? Porque o É. burnout, que eu acho interessante você comentar, é que o seu burnout não foi porque você fica dividindo a sua semana entre Vitória e São Paulo, não é por isso. Não, não. Não, porque assim, a sua energia para você poder fazer isso, você já estabeleceu um protocolo, um horário de saída, um horário de chegada, um horário da sua agenda em Vitória, o horário da sua agenda em São Paulo. Isso tá. Você já tem, como você falou, duas casas. Você não sai de um hotel para uma casa para o hotel. Você sai da sua casa para sua casa. Então, tudo isso está muito afinado. O burnout foi por outras questões, né? Não, e acaba E, que você está fazendo essa parte de Vitória e São Paulo, porque você faz coisas, você tem oportunidades de fazer coisas que te trazem satisfação, né? Por exemplo, claro, tem gente que acha que eu sou louca aqui em São Paulo, porque eu vou para Itaquera trabalhar uma vez por semana, entendeu? Tem um monte de Uma gente que vai também delícia. lá na Emata. Mas tem muita gente que olha para mim e fala assim: pra que você vai para Itaquera? Bom, porque lá eu faço uma parte da Emata que eu gosto de fazer. E aí uhum, não é isso que cansa a minha semana, entendeu? Cansa muito mais a minha Exatamente. semana esse negócio de ter que ficar me provando, dizendo que eu, né, vou numa reunião no hospital e tem sempre alguém achando que, imagina, que estou falando isso. Sexta-feira, eu estava numa reunião agora, e aí, assim, eu falava uma coisa, um outro chefe lá falava que, ah, não é assim que eu vejo, isso não está acontecendo dessa maneira, isso já melhorou muito. E eu, gente, aí chegou uma hora que eu falei, olha, desculpa, tá todo mundo aqui dando opinião, a minha opinião é essa. Vocês não me O colocaram nessa burocrático posição é que eu o tô que aqui dentro. mais incomoda a gente, não é? Eu acho que é isso, assim, de você ter que ficar o tempo inteiro. E aí tem uma outra agenda que eu acho que eu sinto muito agora, porque eu tenho um filho pequeno, e tenho, né, casa com marido e tudo, que é isso, assim, é a logística, né? Porque a mulher é a logística do negócio. E mesmo que você não tenha, a logística dos seus pais é sua também, entendeu? Né? Porque uhum. é isso, assim, a mulher é a logística do negócio. Tem um monte de homem trabalhando com logística, chefe de logística, de sei lá o quê. Eu falo, gente, esses caras não têm noção, né? Porque chega em casa, não aplica essa logística em lugar nenhum. Não é? Você não se sente assim na sua casa, Adriano? Ó, meu marido faz supermercado, faz um monte de coisa, mas é assim, ó, quem manda mensagem pro psicólogo da criança, quem desmarca a natação, quem marca o pediatra, entendeu? Quem combina com a funcionária que vai ter para comer. E é uma Essa é demanda. cansativo, é uma demanda, entendeu? E aí você fala assim, ah, você não tem filho, mas você tem a demanda ali, que tá, dos seus pais, né? E aí você tem uma demanda também de ficar, putz, o tempo inteiro achando que você tem que provar que você merece estar ali onde você tá, É, porque na realidade, todo além da hematologia não conta, né? Parece que não conta. né? Não tem isso aí. Quando na realidade é um trabalho, não é um trabalho dobrado, mas é um trabalho que muitas vezes ele não é visto pelo par, digamos assim, o par que não é hematologista mulher, porque tem uma posição vantajosa diante de uma empresa ou de um grupo ou enfim, de uma associação onde as coisas funcionam numa fluidez que isso não é levado em conta. Mulheres para falar e nenhum homem. Aí você vem falar comigo, entendeu? Então, eu acho que a gente. E aí, isso tudo tem uma carga emocional que é meio invisível, assim, sabe? Uhum. É invisível, é um negócio meio. Mas eu acho que essa é a ideia daqui do podcast. Que se a gente possa atingir mais pessoas entendendo que todas passam por processos semelhantes, com nuances da região, do local de trabalho e tudo, mas é sempre
esse perfil, entendeu? É difícil porque a gente, como eu estou falando, eu cheguei numa fase que eu já consigo falar não com mais facilidade, mas seguido de uma explicação por que que eu estou falando não. Então, engraçado, né? Por que que você tem que dar uma explicação? Mas é porque eu acho que, tudo bem, poderia ser, não Não precisaria obrigado. dar explicação. Hã? Não obrigado. Não, obrigado, Não mas obrigada. é para entender o seguinte, não, não porque eu não gosto dessa forma com que Ah, sim, é isso sim. colocado, não porque eu acho que um painel desses numa mesa ele não está bem, não tem a equidade que deveria, tem todas essas coisas que, por isso que eventualmente o não é mais doloroso, mas ele precisa ser dito justamente para que a gente imponha o nosso sim, digamos assim, falando, né? Eu fui num simpósio de HPN recente agora, e só tinha homem, né, dando aula. Todos homens, Lá tudo homem. no da Roche. Da Rocha, só tinha homem. E homem pra cá, homem pra lá. Daí eu comentei lá dentro, falei assim, só tem homem e tal. Daí uma das pessoas que estava dando a palestra, que é um homem, falou assim pra mim, mas a gente, eu conversei com sei lá quem, da Rocha, falou que foi muito difícil as mulheres aceitarem falar. Daí eu falei, mas que mulheres que vocês conversaram que não quiseram aceitar falar? Porque assim, tem um monte de mulher assistindo aqui esse simpósio que podia estar falando que eu duvido que ia ter falado não, entendeu? Duvido, Uhum. duvido, porque elas estão aqui assistindo, por que que elas iam falar não de subir no palco? Tipo, não tem essa explicação, É, sabe? Então, assim, Papo mas eu furado, queria papo pegar furado. num ponto aqui, Cá, que a gente conversou bastante com a Ju e com a Jerusa, que é assim, construção de autoridade, e eu acho que você, quando você chegou em Vitória, você já me contou a história de como que surgiu, que, para quem não sabe, a Karina tem, ela organiza um simpósio, que chama Simpósio Capixaba de Hematologia, né? Tá certo, né? isso. Ou Simpósio de Hematologia Capixaba, Capixaba de Hematologia, Pois é, né? isso. E ela organiza todo ano, sozinha, monta o negócio, super legal, incrível, com um monte de palestra incrível, com muitas pessoas legais, sozinha, e ela já me contou como que ela, né, da onde veio essa vontade de organizar tudo isso, e mesmo passando, né, trabalhando cá, lá e tal, o simpósio acaba que sempre sai. Eu não sei agora, sexta edição? Sexta edição, esse ano. Esse ano, sexta edição, então eu queria que você contasse um pouco assim, porque eu acho que é isso, assim, a gente vai vendo as necessidades, a gente enxerga as necessidades de uma outra forma. A gente até conversou isso com a Camila no podcast, porque ela trabalha em banco de sangue e tal, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou: coloquem as mulheres na liderança, que o jeito de entender a saúde vai mudar. Eu Então, eu queria que acredito você nisso falasse um também. pouco, né, o que que te levou a montar o simpósio e tal. É. Quando eu comecei essa transição, né, estava em Vitória, naquela sexta-feira, o último paciente que se atende, né, veio uma mulher com a irmã, tipo, em cadeira de roda, e era um diagnóstico de um mieloma múltiplo, que elas andaram cerca de 250 quilômetros para essa segunda opinião que é comigo, porque elas nem me conheciam. E quando eu vi ela assim, cheia de fratura, então eu já mobilizei a bucomaxilo naquele momento, se ela não pode voltar de carro, você precisa contratar uma ambulância, e tentei dar resolutividade no máximo possível ali naquela sexta-feira, de sexta para sábado. E essa paciente foi uma paciente de muita briga, tipo convênio de não autorizar, coisas que a gente sabia que já estavam autorizadas, né? De internação no hospital e de mesmo de medidas muitas vezes que a gente não tinha aprovações, que as aprovações eram um pouco mais lentas naquela época de novas terapias e tecnologias. E essa paciente realmente foi um caso, uma doença muito agressiva. Ela tinha uns 50 e poucos anos e ela faleceu. E nesse momento, que ela veio para uma segunda opinião, eu vi que o colega nessa cidade do interior, ele estava com esse caso drástico na mão, sozinho, sem poder compartilhar com. Tentei alguém para tentar dividir a angústia, a ansiedade, ou tentar buscar uma ajuda diferente para aquele momento. E eu vi que as pessoas, até então, em Vitória, elas estavam trabalhando muito isoladas, assim, né? Os grupos não se conversavam muito, era uma ou outra aula muito focada
na indústria farmacêutica, então, assim, aulas muito enviesadas. E eu resolvi fazer alguma coisa diferente para fazer esse simpósio pensando em tecnologias. Então, eu chamei o radiologista, na verdade, foi assim, né? Sem dinheiro, sem saber fazer evento, que eu nunca tinha feito na vida. Então, eu falei assim: eu preciso chamar amigos. Então, chamei amigo, não sabia se ia ter, não teve fim no primeiro, com certeza. E era o preço de pagar o hotel, consegui algumas coisas ali, e a gente conseguiu mudar algumas coisas. Então, de implementar exames que ainda não estavam padronizados, decidir como fazer, por exemplo, dentro do mieloma. Tomografia de corpo inteiro com baixa voltagem, ok, a gente não tem código até hoje, né, para É. solicitar esse exame, mas a gente estabeleceu junto com os radiologistas o PET, quando ele vai estar indicado, quando não vai estar. Cadeias leves livres, que estava começando na época, assim, então não tinha uma padronização. Então a gente conseguiu mudar, mostrar isso para as pessoas que eram simples. Algumas coisas eram simples, era só mudar, né, o aparelho da tomografia e dava para fazer o exame, né? Não Uhum, tinha que ser um exame especial para aquilo. Então, a partir daí, começaram a ter mudanças. Então, a gente trazer outras especialidades para discutir. No segundo ano, a gente trouxe cardio, a gente trouxe nefro, a gente trouxe ortopedista. O que que a gente vai fazer diferente de abordagem, infecto? E começaram a ter umas discussões interdisciplinares. E também trazer, porque assim, a gente frequenta congressos nacionais, internacionais, preceptoria, estudando. Eu falo assim, quando dá, né, Adriana, que não é o caso da Shelly, mas assim, né, eu falo assim, Adriana, que fica mandando artigo de final de semana, eu falo assim, mas as pessoas não têm o social hoje, Todos sábado, não tá dormem. estudando, domingo à noite. Domingo a pessoa não dorme. E o pior é que ela não assiste série, ela sabe dar dica de Não, ela tudo sabe ainda. tudo. Ela ouve música, ela vai na orquestra. Ai, sabe? E Ela nada às aí, 5:30 então, da manhã. era tentar disseminar esse conhecimento que estava muito restrito a poucas pessoas, sabe? A gente precisa disseminar conhecimento, porque uhum, se você não sabe, você precisa saber onde buscar. Eu sempre tive essa teoria. Pode ser que eu não seja a melhor médica, mas eu considero o médico bom aquele que o que ele não tem conhecimento, ele vai saber buscar, né? E então não importava mais você estar em São Paulo para isso. Você pode ter isso em Vitória. Uhum. uhum, Só preciso ter acesso à informação. Então, teve esse segundo evento, o ano passado, você teve a oportunidade de estar aqui, e é um evento que eu costumo falar que essa é na cara e na coragem. Hoje eu já aprendi algumas coisas, óbvio, né, de parcerias para fazer o evento acontecer, mas o evento até hoje acontece no meu Black ali, pagando muita coisa, continuo convidando amigos, que eu falo assim, olha, não sei se vai ter FII, quanto vai ser, Se quando eu vou sobrar. pagar e quando eu vou pagar. Mas eu faço todo apurado e assim, não é um simpósio que eu faço para ter rendimento, porque realmente eu distribuo o FII de uma maneira para todos os palestrantes que topam encarar esse desafio e de uma maneira. Assim, eu acho que eu nunca tive alguém que falou não, não me interessa. As pessoas uhum. podem não ter a agenda disponível na Uhum. data, Pois é. sabe? Mas todas as Fiquei com pessoas muita que eu pena de não faço ter podido ter ido ano todas as passado. pessoas que eu faço a proposta, mesmo sem meio que Uhum. entender, quando não conheciam, mas agora já tá um burburinho de todo mundo Isso. saber que é um evento livre, é aberta à discussão, vai falar o Uhum, que pensa, vai falar o que sabe, e é isso daí. Então, isso me deixa muito feliz, na verdade, e as pessoas também no Espírito Santo encararam isso. Veem um simpósio como um evento legal durante o ano, que a gente vai ter opção, você vai poder discutir paciente seu, você vai poder depois no intervalo, no meio de todo mundo, trazer dúvida, a gente vai falar de estudo científico, vai falar da prática clínica e de uma maneira muito à vontade, sem nenhum pudor, né? E Tem amarra, né? sem nenhuma amarra. Então, graças a Deus que criou o corpo, realmente. Esse ano eu estou.
antecipando um pouquinho do ano passado, como eu falei, foi um momento que ele estava no problema de saúde mental, saúde do meu pai, eu joguei lá para a última data possível, mas deu certo. Então, esse ano foi um pouquinho mais de organização. Um spoilerzinho aí, que talvez sejam duas datas, não posso falar Super muito legal, ainda, maravilhoso. mas Mas é muito vou contar com parecido vocês. com o que Ju e a E a Juliana Jerusa, mostraram com a PHH, né? Que foi muito foi. pensando nisso, de como, mesmo no Paraná, que é um estado menor que São Paulo, ele é maior do que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, mas ainda assim tem os mesmos problemas, e os problemas são regionais. Então, a ideia, ela comentou, foi muito parecida com o que você está falando, né? Vê que a gente nem combinou, mas é mostrar que sim, a gente está disposto a dividir a nosso conhecimento, que eu acho que é o mais legal desses eventos, né? E o fato. Experiências, né? Porque às vezes não é só o conhecimento, né? Isso, É exato. como você lidou com isso, né? Não, e é importante porque a gente muito ouve falar sobre nível de evidência 1A, que estudos randomizados e tudo, mas a gente leva muito em consideração a experiência pessoal também. Como é que a gente lidou com aquela situação? Eu vou dar um exemplo. Ontem a gente estava no tumor board lá da Ana Faber com a Oncoclínicas e estava falando de LLC e em um determinado momento a médica disse que DRM é rotina incorporada e é por NGS. Aí eu fiz assim, uau, Mas uau. aqui ou lá? Lá, Lá. lá no Dana Faber. Não, sei lá, tem uma louca aí. Não, não. Tô louca aqui. A médica de Dana Faber falou, Aí você falou, aqui uhum, DRM é rotina e a gente incorpora NGS deu. e PCR, Vários por mês. que a gente não tem. Então, a gente tem a experiência de lidar com a ausência de determinada tecnologia e como essa experiência traz para o colega. Como é que você faz? Como é que você conduz? E se você tivesse um doente assim, assado? Eu acho que essa troca ela é muito rica, muito rica. Odri, você sabe que eu falo isso, né? Eu falo que se um dia, não vai acontecer porque eu não, não vai acontecer, mas se um dia eu tiver a oportunidade de organizar um emo, mas eu tô dando ideia para vocês, que pode ser que uma das duas vá atrás disso. Não, 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 muito Se um obrigado. dia eu ia colocar uma pessoa, então, assim, essa sala é de LLC, daí coloca lá Adriana, Lisa, coloca todo mundo que fala de LLC lá, Celso, né? E aí esse povo aqui todo, Volney, a Patrícia, vai ficar sentado lá, as pessoas vão entrar, pegar o microfone e falar, eu tenho um caso que eu não estou Uhum. sabendo o que fazer. Daí a pessoa malha o caso. Daí tem uma sala que é LMA, daí tem outra sala que é mieloma, daí tem outra sala que é anemia falciforme, tem outra sala que... Porque assim, gente, a gente acha... Quem olha de fora acha que a gente só tem dúvida em caso de mieloma, de LLC. É, Gente, tem exato. caso de desafiador de anemia ferropriva, entendeu? Tem Claro. caso de desafiador de hemocromatose hereditária, que é tipo dia a Uhum. dia. Tem aquele cara que tem uma leucopenia a vida inteira, que você fala, caceta, eu não sei mais o que fazer com esse homem, não sei de onde eu vou tirar um diagnóstico. PTI. Ai, meu Deus do PTI, céu. putz, tem umas PTI que você quer morrer. Eu tô E aí aqui, de eu vez em falo, quando, fala com o Marcos Daniel. Me ajuda aqui, pelo amor de eu brinco, eu Deus. falo, gente, ó, é muita dúvida. E você Uhum. falou, né? Ai, ela faz o NGS e tal. Eu faço uma parte da minha semana que é no Santa Marcelina, é LMA e SBD. Uhum. E no SUS. Então, é uma doença, assim, que fora do SUS, a gente tem um monte de possibilidade. E todo simpósio que você vai, todo congresso que você vai, o que se fala de LMA e SMD é tratamento de ponta que a gente Claro. não tem aqui. E que a Mieloma. LM... Odri, Mieloma. mas mesmo assim, ó, eu acho que o mieloma, ok, mas o mieloma conseguiu romper barreiras que a Uhum. LMA não rompeu ainda. A LMA faz 70 anos, você trata do mesmo jeito. E que É. no SUS, eu não sei quando é que a gente vai parar de tratar desse jeito. Daí você tá lá, o paciente está na quarta linha, você tá inventando uma química pra fazer porque ele tem 24 anos, entendeu? Que ele tem 25 anos, que ele já falhou transplante halogênico, que ele já tá fazendo DLI, que ele já fez tudo. E aí, com quem que se discute isso? Né? Aí você liga para a menina do Ribeirão, aí você liga para o outro que está nos centros públicos. E é essa a dificuldade, né? É essa coisa que a gente tem que conseguir discutir
coisas que estão fora da nossa. Porque se eu vou discutir com o cara do Dana Faber, eu não tenho nada para discutir com ele. Eu posso aprender É, um monte de coisa que eu não vou aplicar, né? Porque eu não vou conseguir aplicar. Vai exato. ser ótimo, vai ser uma discussão maravilhosa. Daqui 30 anos, talvez, quando eu já estiver aposentada, né? Não trabalhando mais, eu vou conseguir aplicar aquilo neste cenário. E aí eu acho que tem isso também, né? Quando você faz o simpósio livre, que nem a Karina, né, tem essa oportunidade, você não está preso ali, tem o que falar dentro daquela doença, daquela Isso. droga, daquela coisa. Eu tenho que falar de um cenário geral. Eu fui dar aula lá para ela de Hodgkin, e era para falar de, né, novas Pode. perspectivas em Hodgkin. Fala aí de Hodgkin, Dri. Ah, obrigada. Daí, novas perspectivas, tal. Eu falei, ó, tudo isso que nós estamos falando aqui não se aplica a 70% da nossa população. Então, vamos Uhum, falar desse 70%, né? Qual que é a aflição de todo mundo aqui com esse 70%? Então, eu acho assim, eu fiquei, é que nem a PH, eu fui no simpósio delas lá em Curitiba também. É isso, assim, a oportunidade de você juntar pessoas, e elas lá juntam do Sul inteiro, uhum, né? Porque tem uma associação que vem crescendo e tal. Então, vem gente de Santa Catarina, vem gente do Rio Grande do Sul para participar, vem gente do Paraná inteiro, do interior, do litoral e tal. Então, é super legal, assim, sabe? Eu fiquei bem. E eu acho que essa parte das regionalidades são uhum. muito diferentes. E a gente imagina também, eu que estou aqui em São Paulo, né? A Karina é a primeira que também está aqui na realidade de São Paulo. A gente fica muito com a ideia de que São Paulo é o grande centro do Brasil. Não é nada de diferente, gente. A gente Adriana, sabe enfrenta que realidades, o, mas também tem muito desafio pela frente, sabe? e assim, o SUS de São Paulo sempre foi muito diferenciado, né? A gente sempre teve essa visão assim, mas dentro do SUS de São Paulo também tem Tem SUS e camadas, SUS. né? Então a gente tem as camadas de hospitais que estão envolvidos com pesquisa e lugares que não têm acesso, como a grande maioria do resto do Brasil. É, E quando eu fui para Vitória, eu tinha já esse conceito que o SUS de São Paulo é diferenciado, tal, tal, tal. Eu tomei uns tapas na cara que, tipo assim, lá a gente conseguia fazer IBTK para paciente Aí, do tá SUS, vendo? né? Porque é Que não manejo de tava, recurso, né? nem, questão até no privado a gente tinha dificuldade, lá a gente conseguia fazer no SUS. É o Tromopag, que para droga, para que aqui em São Paulo a gente, ó, demorou, lá já era rotina. Vai ficar gastando com imunoglobulina, um tratamento transitório que a gente sabe que não vai dar certo. Então já tinha isso há muito tempo. Então acho que assim, essa mudança, eu não peguei essa mudança lá, quando eu cheguei realmente isso já acontecia. Eu fiquei maravilhada. Isso foi trabalho de pessoas que Uhum, sentaram, uma secretária de saúde, mulher, e também, né, sentava, gente, é dever de casa, coisa simples. A gente faz isso na nossa casa. Você prefere claro. comprar um produto de limpeza que é mais aguado, ou você prefere comprar mais concentrado, que né, às vezes é um pouquinho mais caro, mas você vai ter um resultado melhor. Meu, é isso. Então, assim, é, isso atualmente eu estou envolvida dentro da Unimed em Vitória de uma maneira muito proativa, faço parte de uma comissão de medicamentos e a gente conseguiu, quando a gente estava com aquele rol mais demorado, né, que hoje a gente já não tem esses prazos de 2 anos, um ano, enfim, Uhum. a gente conseguiu implementar medicações porque a gente mostrava assim, olha, isso daqui vai ter impacto na sobrevivência, ele é mais barato do que já está aprovado e tem impacto na sobrevida livre de progressão, na sobrevida global do paciente. Você Ele vai vai usar demorar mais para menos passar. recursos se você utilizar drogas melhores do Não que. aprovadas, aprovadas né, na ANS, mas não aprovadas pelo rol Não, e você vai Uhum. jogar esse Da paciente de Conitec. volta, jogar esse paciente de volta no mercado de trabalho, para o Isso. produtivo, né? Rodar É. dinheiro, Uhum. E é isso, Ou né? pegar uma linha subsequente de tratamento, que pode ser que seja uma linha mais cara, ou então que Exato. vai deixar o paciente E, mais e, debilitado. e que tenha 1000 internações depois, que é a nossa briga eterna também, né? De, olha, é mais barato, mas olha, o paciente interna 30 mil vezes, entendeu? E a internação é Transfunde, muito mais né? cara, transfunde. Diálise. É. Mas eu acho que é isso, assim, essas iniciativas que nem a sua, enfim, né, que nem a da PH lá no Paraná, que sentiu a necessidade da regionalidade, sabe?
que eu Uhum, acho que são interessantes, e é por isso que eu e a Adri, a gente resolveu falar das mulheres, mas a gente queria representantes de todas as regiões. E aí a gente ficou nessa assim, ah, vamos pôr a Karina para falar? Daí a Adri falou, vamos. Aí depois a gente, é Sudeste, mas não é o mesmo Sudeste, entendeu? Porque o uhum, Rio, São Paulo, Espírito Santo, daí tá no Sudeste, mas são Sudestes muito diferentes, não muito são Sudestes diferente. que dá para a gente dizer tudo igual. E mesmo São Mas se a Paulo e gente Rio, ainda for pegar, por exemplo, Sudeste, Minas Gerais, ainda é Minas mais Gerais, diferente mais ainda. diferente ainda. Ah, E aí eu acho que a gente fica achando que o eixo Rio-São Paulo é sempre um eixo privilegiado. A gente é mesmo privilegiado de evento, a gente é uhum, privilegiado de número de pessoas, né, de médicos e tal, mas a gente também tem desafios. Aqui em São Paulo, por exemplo, não vai ter uma PH nunca. né? Não vai Não, Nem ter. no jamais. Rio. Porque vai ficar uma briga de leão, assim, Deixa ó, eu para te quem vai ser dizer, o presidente dessa PH, deixa eu entendeu? Não vai falar ter uma coisa. nunca. O meu projeto, quando eu estava no INCA, era fazer um registro de linfomas do estado do Rio de Janeiro. Nossa, Tinha um- boa sorte. Não, eu fiz. Eu E a briga que fiz. deu? Não, olha só, chamava-se Relinfo, Registro de Linfomas do Rio de Janeiro. Tinha logomarca. A gente Eu fez sei uma porque eu te logomarca. conheço. Nós colocamos todos os unidades públicas que tinham hematologia. Então, era Lagoa, Servidores, Fundão, UERJ, Hemorrio, Cardoso Fontes e por aí vai. Todos os hospitais militares, Exército, Marinha, Aeronáutica e as clínicas privadas. A gente fazia reunião mensal, nós fizemos um prontuário eletrônico para fazer o registro, que foi produzido específico para o registro. Não conseguíamos, não consegue. A gente não conseguia andar, as pessoas não participavam. E assim, tem uma hora que cansa, né? E Então, eu fico pensando nisso, sabe? A gente tem essas iniciativas. Eu falo assim, ideias eu tenho um monte, Nossa, claro. um transborda de monte, ideia. né? Mas às vezes você fala assim, igual hoje, teria uma reunião às 7, sei lá que horas que ia acabar. No dia vai acabar em torno das 8 horas da noite. Para eu chegar e juntar todos os pacientes que eu vi hoje para fazer essa inclusão nos registros, É. não dá. Então, Sabe quem fazia a inclusão? aí é que entra o potencial das empresas onde a gente trabalha de entender o quão importante é isso. Assim, a gente não está querendo, por exemplo, eu vejo na clínica onde eu e a Karina trabalhamos. É um esforço hercúleo fazer pesquisa nesse centro. É hercúleo. Eu já me dei um prazo. Eu vou até um determinado momento, porque é muito difícil fazer o entendimento de como é importante para a empresa e a médio prazo para a sociedade como um todo, porque a gente dá chance até do SUS participar dos nossos estudos. Então, de novo, é tudo muito esforço individual, esforço pessoal, é diário, é todo dia, o dia santo, o dia útil, e o dia também, que às vezes cansa. É, cansa mesmo. Lá no Santa Marcelina, por exemplo, né, a gente tem um serviço gigantesco, a gente não consegue fazer nada. Porque não tem um espaço para pesquisa, né? O que eu trabalho lá é para atender paciente. Então, o que eu ganho lá, as horas que eu tô lá, eu tenho que atender paciente. E aí não existe o entendimento do centro, aí você falou, né? Não existe o Isso, é? entendimento da onde vocês trabalham aí que isso é importante. Lá também. E ainda por cima, o hospital do SUS. Então, assim, eu vou gastar dinheiro com o médico para ele me Claro. dizer quantos pacientes morrem, eu tô fora, entendeu? Morre mais do que deveria? Quero Isso. saber. É. É, e às vezes não é isso, né? Às vezes é, olha, não morre mais do que deveria, morre igual. Uhum. Mas olha, se a gente fizesse assim aqui, a gente ia ganhar aqui. Ou vamos mostrar o nosso serviço para o mundo, mostrando que a gente tem, né, É. assim, infinitos casos e casos super interessantes, enfim. Mas Uhum. eu ainda acho que tem uma falta de unidade, sabe? Eu acho que Exato. a Europa tem uma coisa mais da unidade do que a gente tem. Eu acho que a gente vive num modelo muito.
É, americanizado, assim, do egão, sabe? Então, o meu serviço tem que Eu ser melhor acho, que o outro. é, eu isso. acho, sabe E o a gente quê? fica aquela coisa que, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não tem uma coisa assim, vamos fazer todo mundo junto? Não É, importa quem é que é o head disso aqui, entendeu? Vamos fazer é, porque é bom para todo mundo, sabe? é. Mas você não acha que é porque talvez lá eles tenham um incentivo financeiro mesmo Sim. Não, e Tem. tem outra coisa. Sabe que eu tenho um amigo que trabalha no MD Anderson. Ele é biomédico, ele não é médico. E ele trabalha com doenças linfoproliferativas e ele tem um laboratório. O laboratório dele é maravilhoso. O budget só entra se publicar. Então, assim, você vai ter dinheiro? Vai ter. Vai para fazer tudo que você quiser. Mas tem que ter publicação. Mínimo de publicações. Mas eu ainda acho que lá eles têm as publicações assim. O Homem de Anderson tem a publicação dele, daí o Dana Faber tem a publicação dele, daí o pessoal lá do Não, eu Irvine tem a sei. publicação dele. Mas, Na por Europa é exemplo, assim, grandes não, não, apanhados eu de, concordo com entendeu? você. Eu concordo com você. Mas eu acho assim. Apesar de estar falando de toda essa dificuldade, eu vislumbro sempre que a gente não deva desistir. Às vezes eu falo que eu tenho vontade de desistir, mas eu não desisto nunca. Meu marido sempre fala: você vive reclamando dessa pesquisa, mas você fica aí. Porque no Não final larga. a que a gente gente acredita. contribui. A É, gente, porque é uma coisa que. a gente tem um grupo de LLC brasileiro, que o Celso faz o maior esforço e que agora a BHH apoia. Eu encontrei com a Verena esse final de semana. Ela falou: se tiver dificuldade, eu vou ao Rio de Janeiro te ajudar a coletar. Então a gente tem que tentar incentivar, porque a gente tem excelentes profissionais do Brasil de norte a sul, de leste a oeste, no centro, no nordeste, enfim. É, E acho que é isso que a gente quer trazer para mostrar que a gente tem capacidade. Nós não somos diferentes em nada dos Estados Unidos, da Europa, para absolutamente nada. Um dos não, melhores lugares para se tratar é no Brasil, mesmo que seja no É. SUS, mesmo que ainda não seja o mais adequado, nós estamos com um entendimento de que a gente precisa dar acesso, que a pesquisa precisa vir, a pesquisa tem vindo mais para o Brasil, tem mais pesquisadores envolvidos, e eu acho que a E gente tem saindo capacidade. também do centro, né? Do centro de Isso, São Paulo. exatamente, exatamente, exatamente. Então eu acho que Está aparecendo, mas a gente precisa de dados. Eu acho que vocês estão, assim, isso, concordo plenamente. Eu falo assim, sem dados, nada vai acontecer. Então, se isso, você não souber, exatamente. é muita a briga que eu estava recente dentro da operadora. Eu falei assim, se a gente não souber exatamente quantos Uhum. pacientes com mieloma a gente tem, eu não, eu não vou Claro, conseguir saber qual que é a previsibilidade de custo, de gasto, óbvio. Você quer ver? né? Olha, o Principalmente na exemplo que eu oncologia sempre celullar. uso, sempre o exemplo que eu uso é de British Columbia. Eu conheci pessoalmente o Dr. Connors, que foi quem fundou o Centro de Linfomas de British Columbia, em 1981. Eu me lembro dele comentar, ele é muito engraçado, ele é muito simpático. Eu pedi a ele se ele podia me disponibilizar a folha que ele usava para coletar os dados. Ele me mandou a folha em Word da tipo, folha que ele usava para coletar. edita aí do jeito que você É, achar melhor. Distribua. exatamente isso que ele fez. E aí ele ainda comentou que na época eu levei ele no INCA, no meu centro, né, na época que ele veio ele veio dar uma palestra no Brasil, levei ele lá, busquei ele no aeroporto, levei ele até o centro, levei ele até o centro de pesquisa. E eu comentei que na época eu era coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa. Aí ele falou: ah, pois é, eu também fui. Você já tem quantos inimigos? Ele perguntou. Eu tenho vários e tal. Ele comentou ele, mas não desista, para mostrar o seguinte: o que que ele criou? Ele deixou uma semente fantástica. Em British Columbia é o seguinte: a partir de 1981, todos os linfomas são registrados numa base de dados que não só tem a base de dados populacional, epidemiológica e tudo, como amostra de tecido, Isso de que eu ia falar. sangue, de Tudo vai tudo, para lá para tudo, revisão. O cara tudo. faz regional, vai para Vancouver para Não, fazer para você revisão. ter uma ideia, Vancouver só tem um centro que faz transplante de medula. Aliás, British Columbia, que é Vancouver. Então,
o paciente está tratando lá em Whitehorse, que é lá no Yukon, lá no início, mas se ele for transplantar, é em Vancouver. Então, tem uma Então, mas forma de você trabalhar que você tem dados. É fantástico, isso fantástico. tudo saúde pública, né? Saúde Tudo pública. bem que quantidade de pessoas que moram no Não, Canadá é a mesma população do British Espírito Santo. Columbia, a população de British Columbia é a mesma do Rio de Janeiro. Só para te dizer. Mas aí eu queria fechar, cá, porque a gente, senão a Isso, gente fica falando sem parar. Eu queria isso. fechar com uma pergunta para você, assim, qual você acha Diga. que dentro Não vai dessa perguntar quando trajetória eu vou parar a transição, que essa pergunta não nem minha vou mãe faz perguntar. mais, tá? Não. Qual você acha que foi, dentro disso tudo que você já fez na vida, né? Dentro da gente estar lá junto na residência e depois trabalhar só aqui em São Paulo, depois estar nessa coisa de trabalhar nos dois lugares, ter a coisa de tentar unificar as pessoas aí e ter esse papel mais, até não de gestão, mas importante dentro da gestão de saúde do Estado, né? Que você está falando aí dentro da Unimed e tal. Qual que você acha que foi o maior desafio disso tudo? Por conta de você ser mulher, assim. Então, né, teve algum momento em que você falou, se eu fosse um homem, eu não estava passando por isso. Mesmo que seja um momento pequeno, que não tenha sido determinante na sua vida. Que toda vez a gente conversa sobre isso, e sempre tem. Eu tenho, a Adriana tem, e todo mundo que já foi entrevistado tem um momento assim de, tá bom, se eu fosse um homem, eu com certeza não teria passado por isso. É, sem dúvida, eu acho que todas as N. mulheres, em vários momentos da vida, passamos por isso, né? E a gente tem que meio que se autoprovar. E eu falo assim, passei por isso esse final de semana, de tipo, não deixar um cara passar na minha frente no avião, porque ele estava achando que ele era o Nossa, cara, fodão. né? Não sei se podia falar isso, essa palavra, aí Podia. você fala, saltou. Assim, não, você me dá licença que eu estou na sua frente, eu vou retirar minha mala e vou seguir no E avião. com toda a Então, calma, assim, não. todo o meu empoderamento, quem é ele ali, entendeu? E isso não foi uma condição para mim. E assim, essa coisa do defender o empoderamento de mulher, para mim é uma coisa, faz parte da minha vida, assim, né? Então, desde que seja a faxineira da clínica, se eu ver que ela está numa situação que alguém querendo de menosprezá-la, eu vou intervir. Isso daí. Mas eu lembro muito de uma frase que, logo no começo da minha vida de trabalho, que foi um comentário bem machista, daquele assim. Ah, mas se contratar outra mulher agora, que tinha saído um colega e estava com uma vaga livre, nessa idade, daqui a pouco ela vai engravidar e vai sair de licença. A Camila falou também, né? Não, e E não eu era. já ouvi de pessoas altas na hematologia assim, ah, no meu consultório não contratam secretária novinha porque sai de licença maternidade. Exato. Então, isso, não vou te falar que não me atingiu no ponto que eu não tinha plano de gestação nem nada. Mas você tem que escutar É isso, isso, que a cara, você não sabe nada da minha pessoa, vida. que a pessoa que seria o meu próximo colega seria um homem para não correr o risco de ter uma maternidade. Eu falei assim, olha, mas se alguém aqui entrar em licença maternidade, a gente dá conta. Isso nunca foi problema. Não, e mais, licença maternidade é um direito adquirido, Óbvio. que inclusive colocou você no mundo, Isso. né? Então, dá vontade de falar assim, na verdade, a vontade era de falar assim, vamos fazer o seguinte, então, deixa tua mulher, você fica lá cuidando das crianças em E casa, deixar ela e trabalhar. a mulher vem trabalhar, né? E, ó, hoje em dia, não tem mais essa coisa, aleitamento materno, super importante, mas a gente sabe que a medicina já evoluiu de ter formas. Então, tiazinha, você vai ficar em casa, cuidando da criança, trocando fralda, não sei o quê, enquanto ela vem trabalhar. Talvez seja mais adequado. Com a demanda, tem supermercado, tem que fazer o quê? De comida, tem que fazer comida para quem? Tem roupa, tem uniforme Levar, limpo, tem buscar, jaleco, seu jaleco tá limpo para você ir trabalhar no outro dia, né? Coisas assim. Porque eu tenho certeza que é o que você tinha falado assim. Depois que eu me separei, eu costumo falar assim: essa demanda de casa
de ser só para uma pessoa e para minha cachorra, ela é tão libertadora, É. vocês entendem? Eu não posso estimular que as pessoas se separam, não é isso. Mas, Então, mas ninguém teve que ideias aqui ainda. Mas que você ter entender que essa demanda, que é essa tripla jornada que a gente sempre fala, né, da vida da mulher, de se ter os dois turnos de trabalho e ainda ter o turno de casa, ela tem um desgaste muito grande. Não é que é ruim você fazer, mas você ter a obrigação de pensar nessa situação, e isso não ser algo que a gente sabe que nunca é 50-50 compartilhado, Não é. é um desafio para a gente levar a nossa profissão, né? Nossa, qualquer mulher levar a sua profissão, na verdade, não só nós hematologistas. E eu falo que assim, a nossa geração, ela meio que se ferrou nesse conceito, né? Porque nossas mães ensinaram, a maioria foi dona de casa, então não tinha essa demanda toda eh, do sustento financeiro da casa, vamos dizer assim, né? E Eu brinco, aí, elas queimaram o sutiã lá e a gente está pagando. não, mas isso foi nossas avós, né? Nossas avós, né? Aí nossas mães, com o quê? Tinham a pretensão de casar, constituir família. Mas a grande maioria eram sustentadas, né? Requeriam o sustento financeiro do marido. Então, elas ensinaram para a gente o quê? Para não ficar nessa dependência. Dependência. Estudem, tenham sua Vai profissão, ser para vocês não independente. dependerem do marido. O que que a gente fez? Estudou, foi fazer pós-graduação, não sei o quê, isso, aquilo. Não parou de estudar até hoje. A gente continua estudando. E está E sustentando todo aí, mundo. e continuou sendo dona de casa. E aí ficou, tipo, a gente tinha que fazer trabalho dobrado. E os homens, eles continuaram na mesma posição. Eles não viraram dono de casa, a grande maioria. Não aprenderam. Não. Poucos têm o manejo ali de fazer uma coisinha ou outra, mas a grande maioria não virou dono de casa. Fez a profissão, opa, essa mulher agora está trabalhando fora, eu preciso também dar conta da casa. Né? E você sabe Então, que a aqui nossa geração se hoje ferrou. tem um dado que a gente até falou no primeiro podcast, que assim, a grande maioria dos lares do Brasil, independente de faixa econômica, então desde a classe baixa até as classes mais altas, mas principalmente na classe mais baixa, média baixa e tal, e média, a grande maioria dos lares são geridos e financiados por mulheres. Não só geridos, né? Porque geridos a gente já está acostumado, mas quem é o provedor, né? Quem financia, né, aquilo são as mulheres. Então, não só a gente aprendeu que a gente não deveria depender deles, como a gente passou a sustentar também, né, os nossos lares em várias maneiras, assim. Então, ficou Por isso que eu puxado, falo que a né? gente se ferrou. Aí depois, e ainda tem um lance da escassez, né? Então, ferramos total. Mas isso é assunto Karina, para outro momento. para outro podcast, para um dia que a gente Moço. senta para tomar uma cerveja. Cerveja Cá, não, vinho. Ah, vinho, desculpa. Rosé Mas eu sei que a Karina toma uma cerveja. Eu tô também. Gosta aqui, de tô vinho ligada. também. Sou flex. Cá, muito obrigada. Não tenho nem o que falar de você ter parado aí um pedacinho do seu final do dia para conversar com a gente. É uma conversa muito gostosa, fácil de conversar. Obrigada mesmo. A gente sempre deixa aberto para uma mensagem final, assim, se você tiver alguma coisa que você quer dizer, que você acha que a gente não falou, bem rapidinho. Cara, eu acho que a gente conversou de tudo, né? Um pouco. Eu acho que a mensagem que eu gosto de dizer é que a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio, que eu falei no começo. Uhum, Fortalecer nossas bases, entender que a hora a gente vai se dedicar assim mais profissional, mas espera aí, reveja, precisa tanta dedicação assim? uhum. Posso voltar para um lado pessoal, profissional, né? Esquecer um pouquinho o profissional. Tomar cuidado com essa questão do acesso ao WhatsApp, que a gente fica refém, não tem Nossa, jeito, né? muito. Tentar delimitar isso e deixar o convite para mais um simpósio caprichado aqui já já estaremos. E espero que ele cresça mesmo das pessoas, não só do Espírito Santo, mas que todas as pessoas que tiverem interesse, vocês como palestrantes, como convidadas sempre, e que a gente tenha discernimento e força para seguir tocando nossa profissão
e a amizade leve como a de vocês, que é o que importa. Ótimo. Muito obrigada mesmo, foi sensacional. Esses capítulos nossos do podcast Drill ao Quadrado de Elas na Hematologia está fantástico. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Beijo. Minas, pelo convite. Beijo, Beijo. tchau.